Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Olha a história, tindolele. Olha a história, tindolala. Olha a história, tindolele, tindolele, tindolala. Camila Genaro, contando histórias no nosso Vida em Revista. Então, Camila, existe esse universo lúdico de crianças que a gente tem, né, como as crianças do nosso dia a dia. Mas existem crianças especiais que merecem uma atenção e certamente é um trabalho que ajuda na socialização também desse público muito específico, diferenciado, não? Sim, as crianças de inclusão, né, com paralisia cerebral, os autistas, as crianças com necessidades especiais, elas participam ativamente da contação de história. Inclusive com os meus objetos de contação, da minha caixa. Eu levo os objetos e vou tirando de dentro e eles querem participar de tudo isso. É um estímulo a mais para essa questão da aprendizagem deles. Estimula a linguagem, estimula a motricidade. Toda essa questão do ensino-aprendizagem, a contação de história é capaz de atingi-los. Até mesmo no imaginário que a gente nem tem conhecimento, por exemplo, das crianças que são autistas, num autismo grave, e que a gente não sabe até onde atingiu a história, mas a história estava ali. Está ali e eles demonstram depois de uma certa forma em que realmente a história entrou no coraçãozinho deles, na vida deles. Isso é muito bárbaro. Gratificante até, né? Muito. Torna o trabalho, é claro que com as nossas crianças, o dia a dia, né? Que teoricamente não tem a mesma as ditas normais, né? Não é? A gente tem, naturalmente, deve haver um feedback, é um feedback natural, que a gente quase que esperado, né? Mas nesse caso, quando você lida com um público especial, conseguir ter esse feedback é sensacional, né? Sensacional, essa é a palavra, sensacional. É onde a gente vê que o nosso trabalho não é em vão, que o trabalho de pesquisa do contador de história não é em vão, porque não é só vir se montar colorida e contar a história, não, tem um por trás, tem o trabalho de pesquisa, tem o trabalho da faixa etária, para quem eu vou contar a história, onde eu vou contar a história. Então esse trabalho todo que vem antes, tendo esse feedback das crianças, isso é sensacional. É onde eu falo assim, tá valendo a pena, sabe? Tá valendo a pena tudo isso, tá valendo a pena ter largado sala de aula, tá valendo a pena me empenhar tanto, ir para outros lugares, conhecer pessoas novas, trocar com os outros contadores de história, porque o contador de história ele é muito agregador. A gente faz um encontro de contador de história para trocar realmente, sabe? Para trocar os contos, para trocar as histórias, para falar, olha, eu conto esse desse jeito, e você conta esse como? Sabe? Pra gente realmente ter essa troca. Isso tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando a gente tem esse retorno das crianças. Todas as crianças, né? Independente da classe. Muito legal, né? E você sabe uma coisa que quando a gente marcou de vir conversar contigo, eu comentava até que pensei justamente até por talvez não ter conseguido passar para os meus filhos, né, aquilo que eu gostaria, que de alguma maneira eu vivenciei. Eu adoro ler, né? Estou na televisão, assisto muita televisão, mas reservo bastante tempo do meu dia para ler, né? Eu, pelo menos,
eu quase sempre estou lendo 2, 3 livros numa semana, né? Livros diferentes. É só meio maluco, né? Não vou exigir que meus filhos façam isso, mas é uma maneira de você manter a sua mente muito ativa, né? Sim, sim. E eu senti isso um pouco falta com as minhas crianças. Uma de 20 anos e um menino de 25, né? Eles talvez não tenham essa mesma dedicação aos livros, esse cheiro do livro, que eu, por exemplo, sinto falta. Né? Eu gosto ainda do cheiro da biblioteca. Ai, eu também. Né? Cheiro de livro, gente. Como eu adoro o cheiro de livro novo, ou o cheiro de livro velho. Era uma vez. Eu aprendi lá no mundo das fadas que existe um pó mágico que faz a gente entrar na imaginação. E elas me deram a receita. Esse pó mágico vai 250 gramas de pó de lua, 250 gramas de pó de sol e 250 gramas de pó de imaginação. A gente mistura tudo, mistura tudo, mistura tudo e vira um pó mágico da história. Que eu vou assoprar agora, pra gente poder entrar na história. Vamos lá? Só que não pode ficar olhando pro pó, porque senão ele entra no olho arde. Vamos, olha pra baixo. Olha pra baixo, que quando a gente olhar pra cima de volta, vamos entrar na história, hein? Pode fechar o olho, quem quiser. 1, 2, 3 e... Eu não fechei. Era uma vez uma cidade. Essa cidade era chamada Cidade das 100 Cores. Não porque não tinha cor nenhuma, não. Pelo contrário, porque ela era multicolorida, com 1001 cores. Nessa cidade viviam pessoas verdes, laranjas, amarelas, puxa, de todas as cores. E o dia que a Gru nasceu, a família dela ficou extremamente feliz. Tão feliz porque ela era a menina mais verde de todas as meninas verdes. Ela tinha o olho verde mais bonito de todos. A família dela ficou tão orgulhosa do seu nascimento, porque afinal de contas elas faziam parte de uma família que era toda verde. Puxa, e não foi diferente no dia que o Rod nasceu? Todos falavam que a pele laranja dele era a pele mais bonita. Todos falavam das suas mãos laranjas. Todos falavam dos seus olhos laranjas e do seu lindo cabelo laranja. E apesar de serem de cores diferentes, Gru e Rod eram os melhores amigos que se podia. Eles faziam lição de casa juntos também. Faziam tudo juntos. De tantas as crianças ficarem amigas, as famílias também ficaram amigas. A sua mãe também ficou amiga? Eu e ela. Então, as mães também ficaram amigas por causa de vocês. Aconteceu isso com o Rod e com a Gru. A família deles ficou extremamente feliz e faziam tudo juntos. E toda a cidade vivia feliz. Até que um dia, um homem laranja, de repente, e até hoje eu não sei o verdadeiro motivo, começou a brigar com um homem verde. A partir daí, começou uma raiva tão grande que todas as outras raivas foram se juntando e todas as pessoas começaram a brigar. Nos parques, nos bancos, nas escolas, pessoas laranjas e pessoas verdes brigavam. Assim, aparentemente sem motivo. Só que o que aconteceu? As crianças não gostavam muito daquela situação. Não, as crianças não eram a favor daquela briga toda. Mas elas tinham que ficar em casa. Elas não podiam mais sair nas ruas. Era perigoso sair nas ruas porque todo mundo estava brigando. Resolveram que não podia mais viver naquela situação. Sabe o que fizeram? Construíram um imenso muro cinza, enorme,
bem no meio da rua da Rode, do Rode e da Gru. Era uma vez um lugar. Got to move on. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundada em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Got to move on. Era uma vez um lugarzinho. Bem no meio, entre as duas casas. E as pessoas tiveram que mudar de cidade, mudar o lado, quer dizer, né? Mudar o lado da casa. Tiveram que perder os seus empregos. Tudo por causa da briga. O lado verde ficou só verde. Tudo verde para esse lado. E o lado laranja ficou tudo laranja. A cidade das 100 cores já não era tão colorida. Ficou feliz a cidade? Não. A Gru ficava todos os dias imaginando como seria legal estar do outro lado do muro brincando com seu amigo Rode. E o Rode ficava todos os dias também imaginando como seria legal brincar com sua amiga Gru. Mas não era possível, por causa da intolerância e da raiva de algumas pessoas. E aí, como todas as crianças, a minha amiga Gru ficava lá, deitada, olhando para o céu e olhando os passarinhos voando, imaginando como seria legal voar. Porque se ela voasse, ela podia passar para o outro lado. Só que ela não podia voar. Mas ela ficou imaginando como seria bom voar. O muro era enorme, era muito grande, não dava para pular. Imagina um muro gigante, cinza, vai assim, ó, até quase o céu. Não dava, é impossível. E não podia. Porque senão podia ter briga. Muito alta. Então era um muro do tamanho da sua casa. Muito alta. A minha casa tem elevador. Tem elevador? Sorte sua, né, Juliano? Puxa vida. E aí, sabe o que aconteceu? Nessa hora, a Gru teve uma ideia brilhante, uma ideia magnífica, uma das melhores ideias da face da Terra. Ela pensou, se eu construir uma pipa, será que a pipa vai passar pro outro lado do muro? Foi isso que ela fez. Correu para dentro da casa dela e logo pegou tecido, pegou papel, pegou tudo que tinha direito, azul, que era uma das cores que ela mais gostava, e construiu uma pipa grande. E escreveu na pipa assim, ó: Olá. Olá. Simples assim. Esperou um dia que estava bastante vento. E nessa hora eu preciso da imaginação de vocês e eu preciso da ajuda no sopro, hein? Vento, precisamos de vento. E todos os dias a Gru empinava aquela pipa depois que chegava da escola.
E todas as outras crianças do lado verde começaram a imitar ela, né? Afinal de contas, era uma grande ideia. E todos os dias, vamos lá, mais sopro. E apesar de todas as crianças se juntarem a ela, obrigada, todos os dias, apesar das crianças se juntarem a ela ficou meio desapontada. Ela ficou desapontada porque o Rod não fazia nenhuma pipa respondendo. Mas o pai dela, vendo ela naquela situação, falou assim: Rod, Gru, calma, o Rod vai te responder. Calma, de repente ele tá fazendo uma grande surpresa, você não sabe. E ela continuou. Vamos assoprar mais? E ela continuou. E ela continuou. Assim passou a semana inteira. Chegou no sábado de manhã e a mãe dela, com um sorriso que veio da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha, foi lá acordar ela. Gru, vem ver uma coisa. E ela foi. Quando ela olhou para o céu, ela viu não uma, não duas, não três, mas milhares de pipas multicoloridas no céu. E todas com mensagens de olá para as pessoas, para as crianças do lado verde. Derrubando todos os conflitos, toda intolerância, toda a guerra. E a partir daquele dia, todas as crianças da cidade da Sem Cor se comunicavam através de pipa. Passou o tempo. As outras pessoas tiveram uma grande lição com as crianças. E sabe o que aconteceu? Derrubaram o muro. E todos aqueles dias se passaram e a cidade das Sem Cores voltou a ser uma cidade colorida, uma cidade multicolorida, uma cidade feliz para sempre. Era uma vez um lugarzinho no meio do mar. A minha geração veio de uma escola onde era obrigado a ler para fazer prova. Interessante, né? De uma educação bancária, né? Que nem o Paulo Freire fala, que é uma educação bancária. E veio dessa realidade. Nós tínhamos que ler com prova marcada. Isso afastou as crianças da leitura. Isso é uma verdade. Talvez isso eu não tinha me dado conta disso. 54, a minha geração já era uma geração que precisava um pouco interpretar um pouco. Isso até a década de 64, 68, né? 1964, 68, que há uma mudança de contexto. E aí eu acho que vem a sua geração logo em seguida, depois, que pega uma geração mais alienada, né? Porque justamente a minha geração era uma geração que gostava de pensar, que precisava pensar, que pegava um texto pelo contexto histórico, né? Interpretar e perguntar. Eu sempre perguntava muito, né? E isso acaba criando um movimento. Até nas músicas, né, da sua época, sim. Tinha um contexto por trás da música que você falava, olha só, você tinha que pensar como o compositor daquela música, porque tinha, né, um contexto histórico na época. A minha não. Então o que aconteceu? Todos os jovens dessa época, quem não odiava ler Curtiço na escola, todos eles falavam assim, tem que ler Machado de Assis, tem que ler, né? Enfim, mas era porque era obrigado. E aí veio com uma prova também muito chata, porque a prova falava assim, qual o nome do autor, qual o nome da editora, o que fazia em tal parte da história. Decorado, né? Tinha que ser decorado. Né? E assim, isso não dava prazer. Não dá prazer. Já foi detectado na sala de aula que não dá prazer. E aí entra o contador de história para tentar resgatar essa vontade de ler nas crianças. O que é mais incrível, quando eu vou fazer contação de história de algum livro específico, que é lançamento de algum livro e tudo mais, acredita se quiser, o livro mais vendido do dia é o livro que eu fiz a contação. Certamente. Né? Porque desperta isso aquela curiosidade, a vontade de ir além, né? Porque o livro tem isso, né? Você trabalha o imaginário. Sim. Provavelmente o personagem que você imaginou não vai ser igual
Mesmo ele tendo todo o seu contexto, né? Isso. E é justamente também isso que eu ia dizer para você. O contador de história, ele tem a visão dele da história. Então eu me conto na história. É um mediador, né? É um mediador de leitura. É um mediador de leitura, porém, eu não faço só a mediação. Eu coloco um pouco de mim na história. Por isso que às vezes uma Chapeuzinho Vermelho fica engraçada, entendeu? Ou de repente, né, o caso do bolinho da Tatiana Belin, que eu coloco muito mais animais na história do que realmente existe, porque sou eu contando. É diferente de quando você está lendo ou quem está em casa lê, porque é o eu. Tem muito de mim na história. Vou colocar um pouco. Né? E o Raíza, Rafael, quando o papai brincava, misturando, fazendo as brincadeiras com as histórias, tinha seu motivo. Pois é, não era à toa, porque era um pouco de você na história. Com o seu repertório, né? Isso. Então, e aí quando depois a criança, ou adolescente, ou até mesmo o adulto, porque adulto adora participar de contação de história. E a gente faz história para adulto também. Então, essa questão, quando eu leio o livro, eu leio de um jeito. Quando você lê de outro. Então, acaba sendo muito legal. E aí isso vem, o contador de histórias vem justamente por conta disso. Para resgatar esse prazer da leitura. Né? Isso. Tem preço? Não tem. Ai, não tem preço. Não tem. Camila Genaro, contando histórias no nosso Vida em Revista. Um prazer, adorei esse papo. Obrigada. A gente vai criar outras oportunidades, outras maneiras. Vamos sim. Porque isso é muito legal da gente compartilhar. Vamos sim. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por tudo. Obrigada por terem vindo. Era uma vez Got to move on. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundado em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Vida em Revista. Apoio cultural. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único.